Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com paz, saúde, bastante saúde, tranquilidade, para que nós iniciemos hoje a nossa semana de trabalho. E a nossa semana se inicia dando continuação à nossa avaliação de matemática, dando continuação e finalizando-a, porque hoje é a segunda parte, a parte final da avaliação. Hoje nós faremos as questões de 9 a 16. Então, que vocês se coloquem num ambiente tranquilo, num ambiente favorável, sem movimentação de pessoas, sem barulho, onde vocês possam estar atentos e concentrados. Vamos lá, vocês já devem ter preenchido o cabeçalho, né? Já no início da avaliação, e também preenchido aí o gabarito até as questões que vocês realizaram. Então, vamos para o nosso trabalho, prosseguindo então na nossa avaliação, dando então aí final para o nosso processo avaliativo em termos de avaliação. Então, nós vamos agora para a questão 9. E na questão 9, nós temos aí uma situação problema, onde nós precisamos ler com muita atenção, lembrando que a leitura ela é importantíssima, necessária, leitura atenta, concentrada e aquilo que a tia Vilma fala em letras maiúsculas, pensante. Você tem de pensar enquanto lê. Você tem de pensar enquanto realiza, enquanto registra, enquanto coloca aí na maneira de expressar as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que você está fazendo para, então, responder ao questionamento proposto. Vamos lá, então, problematização na questão 9, lendo. Utilizando o espaço que você precisar, tem aí o retângulo, tem ao lado, aquilo que for preciso para que vocês registrem organizadamente as ideias. Isso quer dizer, o que foi que eu realizei primeiro, que o meu pensamento estabeleceu que eu deva fazer primeiro aqui? Então, é esse pensamento que você vai registrar organizadamente, aí na ordem, ou seja, o que você pensou primeiro, depois o que vem, né, em seguida, e assim por diante até finalizar. Não se esquecendo dos registros, não se esquecendo de organizar aí esse registro, né, por o pensamento organizado, para que vocês possam ter a melhor execução aí da prova. Então, vamos lá agora, depois da questão 9, vocês têm, então, a questão 10. A questão 10 também é uma situação problema, que vocês devem, da mesma maneira, lerem com muita atenção, lembrando das leituras que a tia Vilma fala, inicialmente ler 3 vezes, não se esquecendo de localizarem os dados, isso, vamos lá para a questão 9, né? Para a tia Vilma falar que ela estava pensando e acabou indo para frente. Na questão 9, você precisa ir localizar os dados lá no enunciado do problema. Você destaca aquilo que são os dados que você tem aí na situação, aquilo que vai te levar ao trabalho matemático, ao pensamento matemático. E você, então, destaca esses dados em cores diferentes, né? Depois você retira esses dados lá da situação para que você tenha eles claramente aí na sua frente para a realização e com eles trabalhar então a ideia matemática, tá bem? Isso também na questão 10, destacando os dados, localizando primeiro, destacando cada um de uma cor, lembrando da pergunta, que é um dado permanente, né? Retirando esses dados para trabalharem a ideia proposta para vocês aí na situação problema. Depois nós temos a questão 11, e a questão 11, ela também vem fazendo aí questionamentos, é um probleminha que vocês têm aí de ler, interpretar e
identificar aquilo que está colocado ali de acordo com o que está sendo posto no problema, para que vocês pensem a respeito e para que vocês escolham, então, adequadamente a alternativa correta, tá certo? Vocês têm espaço para aquilo que vocês precisarem para resolver a questão. Podem desenhar, podem fazer aí o que vocês precisarem para chegar à resposta correta e adequada. Depois, na questão 12, é a mesma coisa, né? Nós temos aí, a tia Vilma lembra que trabalhou há pouquíssimo tempo isso com vocês, né, crianças? E vocês, então, olhando aí o que se refere à questão 12, olha só, nós temos, então, o inteiro, o todo, né? E esse todo, como que ele está apresentado? Ele está apresentado na sua totalidade ou dividido, né? E pensando aí sobre o todo e na sua forma de apresentação e o questionamento que está sendo feito sobre isso, tá certo? Pensem muito calmamente, atentamente. Se quiserem, desenhem, façam o que vocês precisarem para chegar à alternativa correta. E vamos lá, agora então, para a questão 13. A questão 13 tem aí uma imagem, e essa imagem apresenta aqui embalagens de alguns produtos. Então, vamos lá, 13 e 14, vocês responderão através da observação dessa imagem. Então, observando com detalhe as imagens, e vocês irão para aquilo que está perguntando, né? Na questão 13, pergunta o total de quilogramas da compra feita por Paulo Otávio. Então, vejamos aí. Está tratando de quê? Qual é a unidade de medida a ser observada e que está sendo questionada? Observem com atenção, analisem, né? Vejam os detalhes para que vocês cheguem àquilo que é a resposta correta, escolhendo a alternativa. Depois nós temos a questão 14, que diz respeito também à imagem apresentada. Outra situação que está colocada aqui, né? Qual o produto aí com relação ao sabão em pó tem a mais em quilograma do que o pacote de detergente? Então, olhando lá, temos aí o detergente e o sabão em pó, quanto que tem a mais o sabão em pó a respeito aí das duas situações, que é o detergente e o sabão em pó, quanto que o sabão tem a mais que o detergente, isso tratando-se da unidade de medida. Isso, vamos lá para a questão 15, e a questão 15 é outra situaçãozinha problema, e ela vem propondo para vocês, claro, uma resolução, para que vocês leiam atentamente, no mínimo 3 vezes, observando detalhes, levantando os dados, destacando esses dados em cores diferentes, depois retirando e aí seguindo aquela ideia que vocês construíram ao lerem, ao levantarem os dados, ao retirarem, vocês constroem uma ideia que está apresentada aí no texto, no enunciado do problema. E aí depois resolvendo no espaço para tanto e chegando à resposta alternativa correta. Por fim, a questão 16 também é uma situação problema em que coloca para vocês aí, apresenta o enunciado, vem apresentando alguma situação, alguns dados que vocês devem observar, que vocês devem pensar a respeito, construir uma ideia matemática e aí vocês então trabalharem utilizando os dados apresentados. Destaquem os dados com cor diferente, retire esses dados e depois utilizem esses dados aí com a ideia que vocês tiveram ao trabalhar aí no enunciado. E vocês, então, vão trabalhar essa ideia e vão encontrar a resposta para a pergunta feita. Então, nós temos a palavrinha que está perguntando, falando de combinações. Lembram que nós trabalhamos isso?
que a gente fez isso, a tia Vilma explicou o que se tratava, e aí então resolvendo, utilizando o espaço, registrando todos os pensamentos de vocês para realização da avaliação. Isso é muito importante, não se esquecendo das respostas, porque a resposta te dá a garantia daquilo que você fez, te colocando seguro na resolução para a finalização da avaliação, não se esquecendo, crianças, do preenchimento do gabarito, com muita atenção, com muito cuidado para não trocar aí as alternativas, para não trocar questão, para não deixar pular questão ou assinalar quando não deveria, tá? Então, vocês observem, porque tem questões abertas que vocês, é lógico, não vão assinalar, né? Então, boa prova, bom final aí de avaliação para vocês, com muita calma e tranquilidade, para um bom resultado. Um grande beijo, crianças!